que vem em nome de Jesus. Mas assim, leitura da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Cumprimentos a todos na paz do Senhor. A paz do Senhor. Aqui, Salmo 78. Salmo 78 diz assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a boca numa parábola e proparei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos filhos, encontrando a geração futura aos louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizeram, e conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem levantasse e a contasse a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não esquecessem das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos e não fosse como seus pais, geração conturnas e rebelde, de geração que não gerou o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim armaram e trazendo arcos retrocederam no dia da peleja e não guardaram o conselho de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas que lhe fizeram ver. As maravilhas que lhe fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu-se o mar e o fez passar por ele, e fez com que as águas passassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo, e fendeu-se a espinha no deserto, e deu-lhe de beber como de grande abismo, e fez sair a fonte da rocha, e fez correr as águas como um rio, e ainda prosseguiram em pé contra ele, provocando o Altíssimo na solidão, e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que no feriu e a penha e a água correram dela e rebateram e riberam em abundância. Porém também dá-nos pão ou prepara a carne para seu povo. Pelo que o Senhor nos ouviu, indignou-se e acendeu um fogo contra Jacó. E o furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação, posto que estivesse mandado as alturas nas nuvens, tivesse aberto as portas do céu, e fizesse chover sobre eles o maná para comer, e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um o meu pão poderoso, e ele lhe mandou comida com abundância, e fez soprar o vento do oriente no céu, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre ele carne como pó, e aves de asas como areia do mar.
e as fez cair no meio do seu arraial, ao derredor das suas habitações. Então começaram a se fartar e bem, cujos satisfeitos desejos não refrearam os seus apetites, e ainda lhe estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Escolhidos de Israel, com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade, os seus anos na angústia, pondo ele à morte. E então procuravam e voltaram de madrugada, buscavam a Deus, e eles lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus do Altíssimo ao seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-se com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem de forma fiéis o seu conselho. Mas ele é misericordioso, perdoa suas iniquidades, não os destruiu, antes que muitas vezes desviou-se dele a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira, porque ele se lembrou de que era carne um vento passado e não voltava. Quantas vezes provocado no deserto, ofenderam na solidão, voltaram atrás, tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel, e não se lembraram do poder da sua mão, e nem do dia em que os livrou do adversário. Esse salmo foi grande, tá, irmãos? E como operou os seus sinais nesse Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e o converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber, e lhes mandou enxames de mosca, que os consumiram, e rãs que os destruíram, e deu também pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros com pedrisco, e também entregou o seu gado a saraiva e aos coriscos e os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, os quais mensageiro de Mali guardou da sua ira, o furor da indignação na angústia, e abriu o caminho à sua ira, e não culpou a alma deles a morte, nem a vida deles, e a destilência, e os feriu todos os primogênitos do Egito, das primícias da sua força nas tendas de campo. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelha, e o esquiou pelo deserto como um rebanho, e o esquiou com segurança, e não temeram. Mas o mar cobriu seus inimigos, e conduziu até o limite do seu santuário, até este monte, e a sua destra a dividiu, e expulsou as nações diante dele, e dividindo as suas terras, deu-lhe por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus do Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alheisamente com seus pais, viveram como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus áudios, e despertaram o selo com as suas imagens de escultura. E Deus ouviu isto e se indignou-se, sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou, e o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecerá com a sua morada entre os homens,
e deu a sua força ao cativo e a sua glória à mão do inimigo, e lhe entregou o seu povo à espada, e encolerizou, encolerizou-se contra a sua herança ao seu jovem, e consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, com um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e pôs um perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou-se a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim, antes elegeu a tribo de Judá, no monte de Sião que ele morava, e edificou seu santuário com leguras e elevados, com a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, tirou dos apriscos as ovelhas, após as ovelhas pelejadas, trouxe para apacentar a Jacó, seu povo Israel. A sua herança assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e as guiou com perícia de suas mãos. Assim diz esse salmo. Glória a Deus. Glória a Deus, sim. Obrigado, Deus, nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Tua palavra que tem poder, Pai, em nome de Jesus, Senhor.